Honestamente, o que eu tenho que te falar é que quanto mais rápido você souber isso, mais fácil será a sua vida e mais chances de ter sucesso ou resultados positivos você terá. A primeira coisa que eu quero deixar bem destacado aqui, para que a gente possa começar esse vídeo de hoje, tá lá em Provérbios 4:23 que diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida ela é dirigida pelos seus pensamentos. Ou seja, muitas das vezes a gente acredita que a nossa vida ela é decidida pela obra do acaso. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas constantemente nas redes sociais, né, principalmente lá no nosso Instagram, manda muita pergunta sobre a questão realmente do descontrole emocional. Um dos pilares fundamentais que vocês precisam entender é: nem sempre aquele que vai mais longe é o mais inteligente, mas certamente é aquele que emocionalmente é o mais inteligente. A capacidade, ou melhor dizendo, a incapacidade que as pessoas têm de conseguir, de certa forma, não controlar os seus pensamentos, faz com que você comece a ter resultados ou impactos negativos em todas as áreas da sua vida. Certa vez eu ouvi uma analogia que eu achei maravilhosa. Pensa na seguinte situação: uma criança de 5 anos de idade saindo para caminhar com 2 cachorros São Bernardos. O que vai acontecer? Essa criança certamente vai ser o quê? Arrastada por aqueles cachorros. E essa analogia, ela cabe muito bem quando a gente imagina que os seus pensamentos, eles são esses 2 cães. E você é essa criança. Quando você não tem a capacidade de conseguir gerenciar melhor aquilo que você pensa, dificilmente você vai conseguir gerenciar melhor a vida que quer ter. Isso faz total sentido. Hoje a gente escuta muito falando sobre controle emocional. Na verdade, você não consegue controlar, né? Não é um controle de videogame que eu consigo controlar. Mas eu preciso entender o quê? Como que eu consigo me tornar emocionalmente mais forte? A primeira coisa que vocês precisam entender é o que é a emoção. A emoção ela é um comportamento. Isso existe uma grande confusão, né? As pessoas acreditam que emoção é aquilo que eu sinto. Não. Aquilo que eu sinto é o sentimento, é a interpretação. A emoção é a minha reação diante daquilo que eu sinto. Ok? Só que se eu for uma pessoa frágil, uma pessoa que tenha dificuldade de lidar com determinadas situações, obviamente os meus sentimentos eles vão ser mais aflorados ou mais sensíveis. E isso faz com que eu tenha emoções muitas das vezes desproporcional em algumas situações. Então, quanto mais rápido você entender que aquele que vai mais longe não necessariamente é o mais inteligente, mas aquele que emocionalmente é o mais inteligente. E o que eu tenho para dizer para vocês é que eu passei muito por isso, muito por essas dificuldades de conseguir gerenciar melhor as minhas emoções por conta de fragilidades. Né? Por conta de uma fragilidade, por conta de alguns complexos, e você acaba que se torna uma pessoa talvez mais violenta, mais agressiva, mais intrusiva, e aí você diz o quê? Eu sou assim mesmo, a minha vida é... Não, você não é assim. Você não é aquilo. Aquilo é um estado, é um momento. Só que as pessoas vão ter essa dificuldade de conseguir interpretar isso. Por isso você rotula, chancela e determina que você é uma pessoa raivosa, bateu, levou, que você é uma pessoa... como é que eu posso dizer? Comigo eu não levo desaforo para casa. Na verdade, você só é uma pessoa descontrolada emocionalmente. E existem algumas coisas que eu quero ajudar vocês nesse processo de conseguir gerenciar melhor as suas emoções, os seus pensamentos e os seus sentimentos, que a gente vai compartilhar aqui. Então, você já entendeu que a emoção é um comportamento? Por exemplo, a raiva é um comportamento. A emoção raiva, ela te prepara para algo. A emoção medo te prepara para algo. Normalmente, você vai ativar uma estrutura que tem dentro do cérebro chamada amígdala, e a amígdala, ela vai ter ali um potencial de liberar determinados hormônios para que você possa fugir ou lutar. Por exemplo, quando você é humilhado por alguma pessoa ou alguma pessoa diz algo que não te agrada, a amígdala ela ativa, porque basicamente é como se ela estivesse detectando algum tipo de perigo. E normalmente esse sentimento que você tem não condiz com a realidade, mas há um evento que já aconteceu que faz você lembrar daquilo dali e agir, às vezes, de uma forma desproporcional.
Teve um estudo recente que disse que 80% das pessoas que estão sendo mandadas embora, estão ficando desempregadas, são aquelas pessoas com baixa inteligência emocional. Ou seja, as pessoas elas são contratadas por suas habilidades técnicas, por sua desenvoltura, por seu conhecimento, pelo seu intelecto, pelo seu cognitivo, mas são dispensadas por conta da ausência de inteligência emocional. E isso tem sido cada vez mais frequente. Principalmente no mundo de hoje, é muito difícil você encontrar pessoas que conseguem ter realmente um controle sobre si, um controle sobre seus pensamentos. E aqui que mora o problema. O imperador Marco Aurélio, ele dizia que um homem é aquilo que os pensamentos fazem dele. Se você não consegue gerenciar os seus pensamentos, o que você vai gerenciar? Porque eu sei que você tem pensamentos ruins, eu sei que você tem pensamentos que você se sente mal por aquilo dali, e isso de fato não é normal, né? É uma voz que fica na sua cabeça ali. Só que se você não conseguir entender e deixar com que esse pensamento... Imagina a seguinte situação, você está deitado olhando para o céu, e o céu está todo azul, e de repente vem uma nuvem. Se você não der atenção para aquela nuvem, ela simplesmente vai passar. Agora, a partir do momento que eu dou atenção para ela, aquilo que as pessoas dizem, né? Aquilo que eu foco se expande. Ou seja, eu dou mais energia e eu entro no fluxo daquele pensamento, alimentando. Tem uma coisa que diz, né? Que um abismo chama o outro abismo. Um pensamento ruim chama outro pensamento ruim. E se você não sabe gerir isso, dificilmente você, como eu disse anteriormente, vai gerir qualquer coisa na sua vida. O Dr. Daniel Goleman, PhD de Harvard, autor do livro Inteligência Emocional, ele diz que aquele que não controla a si mesmo é um tolo, é um idiota, é um imbecil. Porque você sempre vai ter reações desproporcionais, pensamentos aleatoriamente que não condiz muitas das vezes com a realidade e que, de certa forma, vão te aprisionar. A Bíblia relata muito sobre isso. Em Provérbios, como eu disse, né? Cuidado com seus pensamentos. Tem uma que você vai ser conduzido por eles, né? Tem uma frase que diz assim, eu acho que é da Margaret Thatcher. Ela diz assim: cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam o seu resultado. Cuidado com os seus resultados, pois eles determinam o teu caráter. Isso nunca foi tão verdade no mundo de hoje. Hoje, como eu lido com muitas pessoas, orientando, ajudando, mentorando a lidar com meio profissional, de gerar oportunidades, de conflitos ali em determinadas situações, eu percebo cada vez mais isso. Cada vez mais esse descontrole emocional desproporcional. Então, diante de um estímulo visual, olfativo, imaginário, né? Diante de algo que acontece, aquilo vai acender um gatilho. Então aqui fica a minha primeira dica para você. Comece a monitorar o porquê que você teve aquele pensamento. Por que você teve aquele pensamento? O que aconteceu antes daquilo dali? O que você viu? O que você ouviu? O cheiro que você sentiu? Vinícius, isso não tem muito a ver. Tem. Quantas vezes você teve um determinado lugar e aconteceu uma determinada situação e você lembrou de uma pessoa que talvez já não está mais presente na sua vida? Um cheiro de um café, uma frase, e aquilo conecta com aquela pessoa. A primeira coisa que você precisa fazer é, eu preciso identificar quais são os gatilhos que disparam esse tipo de pensamento. Porque esse pensamento vai gerar uma determinada emoção e você vai ser conduzido por essa emoção. Ponto. O T. Harv Eker, no livro Os Segredos da Mente Milionária, ele diz exatamente isso. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Só que o que gera o pensamento é o estímulo. É um estímulo que você teve. Algo que você viu, ouviu, cheirou, sentiu, que vai gerar isso, ok? A segunda técnica ou regra que você pode seguir, que é muito coerente, mas ao mesmo tempo parece que é muito simples, mas é difícil ao mesmo tempo, é a regra dos 6 segundos. O que seria isso? Tudo aquilo que a gente captura através dos nossos sentidos do ambiente externo, essa informação ela vai, né, capturar normalmente pelo o sentido da visão, e isso vai comunicar com a amígdala. A amígdala, depois que ela recebe essa informação e ela dispara uma determinada reação.
certo? Depois, ela manda essa informação pro hipotálamo, e pro tálamo, hipotálamo, e ali o teu cérebro vai mandar pro córtex pré-frontal e você vai analisar aquela situação. Quantas coisas você disse que depois você se arrependeu quando você pensou melhor naquilo que você disse? Exatamente por essa situação. Foi para a amígdala disparou uma resposta, você não conseguiu fazer os 6 segundos. O que é isso, Vinícius? Você precisa entender que os cientistas, eles começaram a estudar e descobrir muito sobre isso. Como que a gente consegue ter uma pessoa mais emocionalmente equilibrada, controlada, forte. E o que eles começaram a perceber? Eles descobriram que quando você sente uma emoção intensa, ou um sentimento, raiva, ansiedade, tristeza, o seu corpo ele vai liberar determinados tipos de hormônio para fazer com que você tenha o quê? Uma reação imediata. Estímulo e resposta. Estímulo e resposta. Mas esses hormônios, eles só não têm um impacto se você conseguir 6 segundos respirar. Por isso, é exatamente isso. Se esses 6 segundos que você fizer algo simples como respirar fundo, você vai agir de uma forma completamente diferente. Alguém falou algo com você? Porque essa informação que acontece neurobiologicamente vai fazer com que você tenha mais tranquilidade. Mas o que acontece? Uma pessoa, quando ela é frágil emocionalmente e alguém diz algo pra você, você que não tem a convicção de si, você vai reagir. Como um instinto animal, dizia Steve Covey, que é o modo reativo, que é quando você tem um estímulo e você reage àquilo dali. Isso ficou muito claro no estudo do Pavlov. Pavlov, ele foi um grande pesquisador com a questão dos cachorros. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O que Pavlov ele fazia? Ele tocava uma sineta e mostrava uma carne para os cachorros. E ele fez isso durante um tempo, condicionando o comportamento daqueles cachorros, né? O bife com o sino. Tocava o sino, mostrava o bife. Tocava o sino, mostrava o bife. E ele fez isso durante um tempo, não me recordo exatamente. Após esse tempo, ele começou a fazer um outro teste. Ele só tocava o sino e observava os cachorros, e os cachorros começavam a babar. Porque ele condicionou o estímulo com algo visual e aquilo dali despertava uma reação nos animais, assim como desperta em nós. Qual que é o teu sino? Qual que é o teu sino? O que bate e faz você ter uma reação? Você está no controle da sua vida? Ou o outro está no controle da sua vida? Um estímulo, uma frase, uma situação. Eu sei que muitas pessoas podem ser que pensem nesse exato momento assim. Ah, mas aí, Vinícius, você está dizendo que eu tenho que ser trouxa. Não. É muito pelo contrário. O sábio, ele é muito prudente naquilo dali. O tolo, ele se revela quando abre a boca. O sábio é quando fica em silêncio. É isso que você precisa entender. Ah, mas a pessoa tá me humilhando, tá falando... Não, relaxa, fique em paz. Se você der esse tipo de energia, se você rebate isso, é porque você concorda. Você só se importa com aquilo que você concorda. Se a pessoa te agrediu verbalmente, se a pessoa... e você reage àquilo dali, é porque de certa forma você tá concordando com aquilo dali. Então, essa é a segunda coisa. Primeiro, você precisa identificar qual é o teu sino, que agora ficou bem legal, né? Que é o gatilho. E segundo, você, diante de uma determinada situação de conflito, 6 segundos. Dá esse tempo pro teu cérebro processar melhor as informações. Beleza? A segunda dica ou técnica que eu tenho para dizer para vocês, né? Ela é uma técnica ainda mais fácil, né? Mas poucas pessoas fazem. É o que a gente conhece como o diário das emoções. Isso realmente é fácil, mas a gente não faz tanto ou a gente não dá tanta importância para isso. Todos os dias antes de você dormir, você vai anotar as emoções que você teve, que você sentiu. Muitas pessoas não sabem dar nome àquilo que estão sentindo. Nossa, eu tô muito ansioso. Não, talvez você tá com muita expectativa, você tá muito entusiasmado, você tá muito feliz, você não tá ansioso. E quando você diz algo, o teu cérebro acredita naquilo dali. Certa vez eu ouvi de um cara, um grande professor, que ele diz assim: o seu cérebro acredita nas histórias que são contadas para ele. Acredita mais nas histórias que são contadas por pessoas de autoridade. E você é uma autoridade.
O teu cérebro ele não sabe discernir entre verdade e mentira, a não ser que ele conheça a verdade. Então aquilo que você diz para o seu cérebro e aquilo que você absorve das pessoas que você admira, muitas das vezes, isso barra ali, né, diminui, na verdade, uma coisa que a gente chama de fator crítico. E essa informação ela entra sem que você questione aquilo dali. Então você precisa começar a entender as suas emoções, entender o seu comportamento em determinadas situações. Comece a investigar um pouco mais sobre isso. Faça as anotações. O que eu senti por isso aqui? Por exemplo, você percebeu que ficou ansioso toda vez que existe algo importante. Uma reunião, ou você vai falar com alguém, você vai encontrar com alguém. Você começou a ficar muito ansioso. No outro dia seguinte, você vai fazer o quê? Você vai se preparar melhor, você vai respirar, você vai fazer um ensaio mental daquilo que vai acontecer. Comece a entender você. Não existe nada mais poderoso do que uma pessoa que entende sobre ela. Não existe nada mais poderoso. Uma pessoa bem resolvida que entende sobre você. Que entende aquilo que você está passando, aquilo que você tem de convicção. Por quê? Porque quando você tem determinados pensamentos e esses pensamentos eles semeiam a dúvida, é tudo que as forças restritivas precisam para poder penetrar e destruir. Ponto. Isso me lembra da história de Jesus quando ele estava no deserto. A todo momento que ele era confrontado com ali, né, a voz do inimigo, nos 40 dias que ele teve no deserto, quando ele foi tentado pelo inimigo, quando ele foi confrontado a primeira vez, ele respondia. Quando o inimigo disse para ele assim, se realmente tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, ele confrontou. Se você não confronta os seus pensamentos, se você não confronta as suas emoções, elas vão dominar você, fazendo com que você tenha reações desproporcionais. Quanto mais rápido você entender esse jogo, melhor será a sua vida. Mas não é um jogo fácil. Não é algo que você entende do dia para a noite. É uma jornada. Mas quanto mais rápido você começar, melhor, como diria Salomão, será o seu fim. Será a tua jornada. Beleza? Existe uma outra coisa que eles chamam de reset físico. Essa regra do reset físico, muitas das vezes quando estamos emocionalmente sobrecarregados, esquecemos que o corpo, né, e a nossa mente estão conectados. Aquilo que eu gero no meu pensamento, eu disparo uma reação fisiológica. Quando você está muito ansioso, você vai ter o coração acelerando, o gelo na barriga. Isso acontece. Seu pensamento ele vai disparar determinados tipos de algo no seu corpo. Vai disparar, né? Por exemplo, quando você tem o sentimento de medo, o teu cérebro ele vai disparar uma cascata de hormônio que vai preparar o teu corpo para quê? Fuga ou luta, enviando sangue para os membros maiores, né, como perna, tronco. Normalmente a boca da pessoa vai ficar mais branca, por quê? Ele tá enviando sangue para as áreas que você precisa lutar ou fugir. Isso é uma reação fisiológica do corpo. Então, como que isso funciona? Você precisa entender que você vai aprender a mudar o estado do seu corpo. E que para você possa mudar o estado do seu corpo, você precisa mudar o estado da sua mente. Vamos lá. Você está se sentindo nervoso? Tô. Faça uma caminhada de 5 minutos. Você está se sentindo ansioso? Bebe um copo d'água gelada, lentamente. Você está se sentindo irritado? Experimente alongar ali, né, os ombros, o pescoço. Isso tudo começa a mudar a fisiologia. O teu corpo ele ajuda nessa resposta para que você possa substituir determinados pensamentos. Parece algo simples, mas os estudos mostram que pequenas mudanças físicas enviam sinais de calma para o cérebro. Por exemplo, você consegue entrar num estado ansioso exatamente agora. Não recomendo que você faça isso, mas você pode. Se você começar a respirar muito rápido, o seu cérebro ele vai entrar em ativação, porque ele não sabe o que está acontecendo, e ele vai começar a detectar que você está ansioso por alguma coisa e vai ter uma reação de uma cascata hormonal. Assim, quando você estufa o peito, você faz a posição que eles falam, né? Do super-herói.
Você se sente poderoso, porque o teu corpo conversa com a tua mente e a tua mente conversa com o teu corpo. Quando eu mudo a minha postura, eu mudo a minha mente, porque eu vou liberar outros hormônios. Isso aqui é comprovado cientificamente. Então, diante de determinadas situações, primeiro, eu preciso identificar o sino. Qual que é o gatilho? O que que me faz sentir isso que eu estou sentindo? É uma expectativa sobre algo? O que que me faz? Depois, eu preciso respirar. A regra dos 6 segundos. Preciso entender sobre isso daqui. Preciso fazer anotações para entender as minhas emoções. Preciso fazer um reset no físico, no meu corpo. Fazendo uma caminhada, alongando o meu pescoço, bebendo um copo d'água gelado lentamente. A pergunta que eu quero te fazer é: agora que você tem consciência, qual dessas técnicas você vai utilizar primeiro? Eu quero que você deixe aqui nos comentários, eu quero que você me conte aqui. E se esse vídeo, obviamente, foi útil para você, não deixa de estar inscrito, de compartilhar, de dar o teu like, porque isso estimula cada vez mais com que a gente consiga produzir cada vez mais conteúdos e trazendo cada vez mais informação para vocês. E lembre-se, nem sempre o que chega mais longe é o mais inteligente, mas é o que mais controla, ou melhor, consegue gerir as suas emoções. Tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo.